E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde e boa noite. Estava pensando cá com os meus botões. Começo do ano, não sei se em janeiro, acho que foi janeiro. Janeiro eu fui visitar a igreja do pastor amigo, Manifest Church, pastor Elias. E aí a gente, no final ali, ele fez uma oração, né? Chamou algumas pessoas lá na frente. A gente tava passando por um período assim bem... um período bem complicado, assim. Na verdade, o chamado do Senhor naquele momento tava bem intenso. E aí, ele falou pra mim, ele orou por mim e falou assim, olha, o para-brisa é muito maior que o retrovisor. E aí beleza, aí aquilo ficou no meu coração, né? E aí eu tava lembrando hoje, tava parado com o carro, né? Aí eu olhei no retrovisor, tinha o pôr do sol, né? O pôr não, né? O nascer do sol. E o sol tava nascendo bonitão ali, e brilhoso, e chamativo e tal. E aí eu me lembrei dessa frase, né? Uma frase que tem me acompanhado durante esse ano. Eu lembrei dessa frase. E aí, cara, por mais bonito que estava sendo o pôr do sol, eu precisava cumprir as minhas responsabilidades, eu precisava me mover, eu precisava avançar. E isso é uma reflexão para os nossos dias, né? Para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente tem como chamado, aquilo que a gente tem como propósito. O Senhor sempre vai nos chamar para a gente avançar, para a gente crescer em maturidade, né? Aquilo que esses dias eu falei sobre Davi e Gideão, né? Sobre os níveis de maturidade, níveis de entendimento e tem momentos em que a gente precisa agir, precisa avançar, precisa sair do lugar do comodismo, né? O evangelho não é para você ser servido, o evangelho é para você servir. Aquilo que você recebeu, você compartilha. E eu tava pensando, né, sobre esse avanço, sobre esse sair do lugar de comodismo, né? Então, quando eu ouvi essa frase, né, o para-brisa é muito maior que o retrovisor, fez muito sentido, cara, porque nós somos chamados para olhar para frente, né? Se a gente ficar olhando para trás, a gente se torna a mulher de Ló e vira uma estátua de sal. Então a gente precisa avançar, a gente precisa olhar para frente, a gente tem um alvo, e esse alvo é Cristo. Esse alvo é ser parecido com Jesus, é ser imitador dele, é ter a imagem e semelhança restaurada novamente em nós, para que a gente viva aquilo que ele tem para nós na sua essência. Então, eu preciso entender que eu preciso olhar para frente. Mas eu fui ferido, eu fui traído, eu fui enganado, eu fui maltratado. Eu vivi uma fase tão incrível nessa empresa, foi a melhor fase da minha vida, a fase que eu me senti mais amado e etc. Mas o Senhor nos chama para mover. Então, de repente, você, como dizem, está patinando no mesmo lugar porque você está olhando para trás. Você está patinando no mesmo lugar porque você está preso em uma experiência boa ou em um momento bom, sabendo que o Senhor nos chama para avançar, né? Pedro, ele, depois daquela experiência, né, no monte da transfiguração lá, quando ele vê Jesus, vê Moisés, vê Elias, e ele fala assim: façamos uma tenda, vamos ficar aqui, galera, tá lindo, tá maravilhoso, tá incrível, tá tão gostoso aqui, eu tô vendo Jesus brilhando, eu tô vendo Moisés, Elias, uma revelação tão incrível, vamos fazer uma tenda. E aí não, Jesus simplesmente termina aquela visão e fala: vamos lá para baixo, vamos voltar para a nossa vida normal, vamos viver essa experiência lá no dia a dia. Então isso fala pra gente não ficar preso, pra gente não ficar preso em uma experiência, seja ela boa ou ruim. Então, se você foi ferido, se você carrega uma mágoa, você precisa avançar. Se você vivendo um tempo bom e está vivendo um tempo bom, você precisa avançar. Por quê? Porque o para-brisa é maior que o retrovisor. Eu preciso olhar para frente, eu preciso avançar para aquilo que Deus tem para mim. Abraão, né, a Bíblia vai falar em Hebreus 11:9, se eu não me engano,
sobre os exemplos de fé e fala que Abraão peregrinou na terra prometida. O peregrino é alguém que não é daqui, cara. Ele está andando, ele está se movendo, ele está passeando por essa terra, mas nada tem o coração dele. Nada tem o coração dele. Ele, como diz a Bruna, esposa do Alessandro Vilas Boas, segurar tudo como um leve. Eu preciso voltar para esse lugar de segurar tudo como um leve. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom casamento, uma boa família, tenho os meus filhos, tenho uma renda financeira, enfim, tenho um carro do ano, mas tudo com a mão leve, porque quando o Senhor me pedir para eu avançar e para eu me desfazer daquele tempo, daquela estação, eu vou avançar, eu não vou ficar preso. Então é isso. O que tem o Senhor tem falado com a gente nesses dias, né? Existem alguns desejos e alguns sonhos no meu coração, no coração da minha esposa, algumas vontades. E para isso, cara, eu preciso sair do mesmo lugar, sabe? Desse lugar de nível, de entendimento, às vezes até raso, né? Então, quando você vai para uma nova estação ou para um novo lugar, isso exige uma nova postura, uma nova forma de falar, uma nova forma de se portar, uma nova forma de você lidar com as situações. Você não pode mais lidar com as situações que é nem Pedro passando a espada na orelha quando é contrariado ou quando você não quer se desapegar de alguma coisa. Não, você agora não vai agir mais pela espada, você vai agir conforme o Senhor nos ensina, né? Vai agir conforme o Senhor nos ensina. Então isso fala muito aos nossos corações. Espero que essa palavra possa ser bênção para você e que você avance. O para-brisa é menor do que o retrovisor. As coisas boas que a gente já viveu ou as ruins são experiências às vezes incríveis, coisas maravilhosas, mas o Senhor tem algo muito mais excelente. Algo muito mais excelente. Eu não posso ficar parado em uma visão. Eu preciso avançar e avançar. Amém? Então que essa palavra possa falar contigo. Não se esqueça de, ouvi aqui, estou passando por uma situação. Compartilha com a gente aí, isso aumenta a nossa fé, edifica, mostra que aquilo que a gente está vivendo não é só para nós, mas Deus tem se manifestado de várias formas, falando com outras pessoas. Então que você possa deixar um comentário aí daquilo que você tem vivido nesse tempo, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então é isso aí, galera. Deus abençoe. Tchau.